Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 19 de junho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Homem que tentou matar mulher após jantar em Blumenau é condenado a 18 anos de prisão. Câmara de Blumenau aprova a reforma administrativa e cria a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Oktoberfest Blumenau abre inscrições para Festival de Danças Germânicas. DEC enfrenta o São Luís na abertura da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O final de semana terá variação no tempo em Blumenau, segundo a previsão do Alerta Blue. Sábado será de tempo fechado devido à passagem de uma frente fria e a chuva pode cair a qualquer momento do dia, variando de fraca a moderada. Em alguns momentos há inclusive chances de pancadas isoladas, com trovoadas e risco até de chuva mais intensa em curto período. As temperaturas amanhã ficam baixas, variando entre 13 e 18 graus durante todo o dia. No domingo o cenário muda. Uma massa de ar seco avança pela região e o tempo volta a ficar firme com predomínio de sol e algumas nuvens. O frio segue pela manhã com mínimas entre 11 e 13 graus, mas à tarde será um pouco mais agradável, com máximas podendo chegar a 22 graus. O mutirão de limpeza dos ribeirões previsto para amanhã aqui em Blumenau foi adiado por causa da previsão de chuva. Por segurança, a ação foi remarcada para o dia 27 de junho. A prefeitura informou que os pontos de limpeza e o apoio aos voluntários estão mantidos dentro da Operação Blumenau Unida contra o El Niño. Um homem foi condenado a mais de 18 anos de prisão por tentativa de feminicídio aqui em Blumenau. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri, que considerou a extrema violência contra uma mulher de 29 anos, agredida e enforcada, que só sobreviveu ao simular estar morta. O crime ocorreu em março do ano passado, teve imagens de câmeras de segurança usadas na investigação e resultou na prisão do réu, Cláudio Scopel, quando ele tentava fugir do Estado. Os jurados acolheram a tese do Ministério Público e reconheceram a tentativa de feminicídio qualificado. Olá, nosso quadro Saúde Mental hoje vai correlacionar a saúde mental com a autoria da vida. A teoria da autoria existencial, ela traz para nós reflexões importantíssimas de autoaceitação, autorrespeito, da compreensão por si mesmo, da constituição da sua consciência, porque essas questões todas, elas se somam naquilo que nós chamamos de autoestima. E a autoestima é esse novelo que vai dando para ti características de acreditar em si, de acreditar na vida, de acreditar no teu direito de estar ocupando um espaço
nesta existência. Portanto, este novelo que vai sendo formado com as coisas que tu vais acreditando, e melhor, que tu vais acreditando em ti, ela passa muito por as culturas de formação da personalidade, em que muitas vezes, por conta da neurose, das perversões, dos mal-entendidos, não foi uma cultura muito afirmativa. Então deu para ti, nesse novelo, para a autoaceitação, para a autoafirmação, para o autorrespeito, para se compreender com direito na vida, deu para ti muitas fendas, muitas falhinhas em que deixou a dever. Hoje, tu precisas retomar um sentido combinado, obviamente, com as características que tu traz da tua história, para retomar a tua autoria existencial. Isso é possível. Felicidades. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau, com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. A Câmara também aprovou o projeto do Executivo que altera o Sistema Municipal de Cultura e o Fundo de Apoio à Cultura. O vereador Jean Volpato, do PT, tentou ontem adiar a votação, mas não conseguiu. As emendas apresentadas por ele ao projeto também foram rejeitadas. A nova lei limita o uso de recursos do fundo a projetos com classificação indicativa de até 12 anos e também amplia o Conselho Municipal de Cultura com novas cadeiras. Os críticos ao projeto apontam restrições à liberdade artística e anunciaram ações judiciais para tentar barrar as mudanças. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Nutrição aqui no nosso Jornal de Blumenau. Se eu perguntar para você se você tem pressão alta ou hipertensão, pode ser que você me diga que não. Mas se eu te perguntar se você conhece alguém que tem pressão alta, acredito que você vai me dizer que sim, que conhece alguém que tem pressão alta. Isso porque 30% da população brasileira tem diagnóstico de hipertensão arterial. Mas boa parte da população adulta do nosso país tem pressão alta e não sabe que tem. E a hipertensão arterial é uma condição clínica que traz desfechos muito perigosos para a nossa saúde, como por exemplo infarto, o AVC, a retinopatia e também a lesão renal. Isso porque a hipertensão arterial lesa principalmente microvasos, levando então a esse desfecho desfavorável para a nossa saúde, que pode inclusive custar a nossa vida, né? Em relação à alimentação, é muito importante que quem já tem o diagnóstico de hipertensão arterial diminua drasticamente a utilização de sal, alimentos embutidos, alimentos ultraprocessados, industrializados, excesso de salgadinho, excesso de linguiças, alimentos fritos, toda essa gama de alimento que contém mais sal. Em relação a alimentos saudáveis que devem compor a sua alimentação, nós temos então destaque aos alimentos ricos em potássio e magnésio. Isso porque o potássio e o magnésio são minerais que acabam melhorando e relaxando as paredes das artérias, fazendo com que também elimine o excesso de sódio da nossa corrente sanguínea. Potássio, especialmente abacate, laranja, beterraba, são, por exemplo, alimentos que devem compor a rotina alimentar de quem tem hipertensão arterial. Magnésio, eu estou falando de abóbora, sementes, como por exemplo chia, semente de abóbora, as oleaginosas, como as castanhas, são boas fontes de magnésio. Ou seja, ter uma alimentação variada vai te ajudar no controle da hipertensão arterial. Junto disso, uma boa hidratação, tomar água de forma adequada. E quando você tem
a indicação médica para fazer uso de medicamento para controle da pressão, fazer da forma correta. Voltar ao teu médico sempre que necessário e sempre que ele agendar o seu retorno, fazendo com que você tenha uma avaliação constante e observação tanto das medidas da sua pressão arterial, tanto quanto de outros fatores importantes para a sua saúde cardiovascular. Dia 26 de abril foi comemorado então o dia de prevenção da hipertensão arterial e eu convido você a buscar orientação médica, avaliação médica, para que se você não tem um diagnóstico ou não sabe se tem essa condição clínica, buscar avaliação. É uma doença silenciosa, então ela não traz nenhum sintoma específico, né? Quando você tem uma alteração muito grande da pressão, você acaba tendo realmente tontura, náusea, dor na nuca, dor de cabeça, mas de forma geral é uma doença silenciosa. Então eu convido você e seus familiares a fazerem a avaliação médica e, claro, fazendo a adequação alimentar, adequação hídrica, para que haja o controle caso você seja portador de hipertensão arterial. Eu vou ficando por aqui em mais uma sexta-feira, espero ter ajudado, espero que essa informação seja importante na sua vida e até sexta-feira que vem. Até lá! A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival de Danças Germânicas, que integra a programação da Oktoberfest Blumenau. O evento acontece em outubro, em parceria com o Festival de Danças de Joinville, e reúne apresentações em datas alternativas durante a festa. A participação é gratuita, com vagas limitadas, e as inscrições seguem até 8 de julho. Muito boa noite, Jorge. Um grande abraço a você. É um prazer novamente estar aqui com os telespectadores da TV Galega. Jorge, daqui a pouco, 9h30 da noite, o Brasil entra em campo, segunda partida válida pela Copa do Mundo, a segunda rodada, né? O Brasil entrando em campo novamente para enfrentar dessa vez a equipe do Haiti. O jogo vai ser na Filadélfia, nos Estados Unidos, onde está rolando a Copa, juntamente com o Canadá e também com o México. Lembrando que no primeiro jogo, o Brasil empatou com o Marrocos, né? A seleção brasileira extremamente desconfiada com a seleção, a população brasileira desconfiada com a seleção, mas hoje é um jogo para golear, né? É um jogo para ganhar com autoridade, talvez não golear, mas ganhar com autoridade, porque a seleção do Haiti é muito fraquinha, né? Mas muito fraquinha. Tava até vendo uma reportagem que conta que somente o Vinícius Júnior, o valor do Vinícius Júnior é maior 2 vezes a seleção do Haiti, então não tem desculpa hoje. Tem que vencer, a Escócia ganhou do Haiti, então não tem porque o Brasil não vencer, então hoje deve ser meio que um jogo-treino, é o que a gente espera pelo menos, uma atuação marcante da seleção brasileira que está devendo, sem dúvida nenhuma, para o torcedor. Jogo da Escócia contra o Marrocos já começou, em Boston, começou agora às 7 horas e o Brasil, portanto, entrando em campo às 9h30 da noite. Final de semana também, Jorge, pela Série D do Campeonato Brasileiro, a equipe do Blumenau Esporte Clube entra em campo na segunda fase, mata-mata contra o São Luís de Juí. O jogo está marcado para amanhã, 3h30 da tarde, lá no estádio 19 de outubro em Juí. O Beck, inclusive, jogou no meio de semana contra o Tubarão, venceu pela Série B do Catarinense e o ônibus já foi direto para Juí, nem voltou para Blumenau, né? Até pela distância, já está meio que no meio do caminho ali, já foi para Ijuí. Então amanhã tem jogo importante, São Luís e Blumenau, jogo de ida do mata-mata, segunda rodada, né? Segunda fase, na verdade, da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogo de volta marcado para sábado que vem, às 3 horas da tarde. Há alguns times interessantes, né, Jorge, nessa Série D. Por exemplo, o América Mineiro, o América do Rio, um dos times mais tradicionais do Rio, vai jogar amanhã no Gilete Coutinho às 3 horas da tarde. Vai jogar contra o 15 de Piracicaba. A Portuguesa de São Paulo, que também é um outro time, né, que já disputou o final de Copa do Brasil, Série A de Campeonato Brasileiro, né, vai jogar contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Né, esse jogo vai ser no Rio, né, o jogo amanhã às 5 horas da tarde. Então, alguns clubes grandes, né,
da história do futebol que estão disputando essa Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. A gente lembra também que aqui de Santa Catarina mais 2 times estão disputando. Santa Catarina de Rio do Sul vai enfrentar domingo o São José, o Zequinha, lá do Rio Grande do Sul, no Francisco Noveleto, jogo de ida também. E o Marcílio Dias, no domingo, 4 da tarde, enfrenta o Cascavel também no jogo de ida. E lembrando também, né, Jorge, Metropolitano entra em campo domingo, 3 horas da tarde está marcado o jogo, lá no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão, contra o Hercílio Luz. É a abertura da 11ª rodada da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Lembrando que o Metropolitano, nesse momento, é o segundo colocado, divide a pontuação, 22 pontos, com a equipe do Blumenau Esporte Clube. E o Hercílio Luz é o 4º colocado, com 20 pontos ganhos. Jorge, grande abraço, bom final de semana a todos os telespectadores do Jornal de Blumenau da TV Galega. A seguir, vamos falar sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal na infância. A gente volta já já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa: estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza. Tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu recebo a odontopediatra Gabriela Nascimento para falar sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal na infância. Doutora Gabriela, muito obrigado pela participação. Obrigada eu pelo convite. Por que é tão importante a gente estar falando sobre esse assunto e que os pais tenham atenção com a saúde bucal das crianças lá desde o início, né? Desde bebezinho. A saúde bucal das crianças, ela é algo muito chocante hoje na nossa atualidade, porque antigamente o que acontecia? As crianças não tinham acesso a comidas, a doces como elas têm hoje. Então, desde muito pequeno, já começa a criança chegando no consultório com lesões de cárie muito extensas. Então, é muito importante que os pais saibam qual é a necessidade dos cuidados, que dente de leite, ele também dá tratamento de canal. Qual é a idade ideal para ir a primeira vez ao dentista, creme dental, escova. Essa orientação é muito importante, porque às vezes os pais não sabem por que do flúor, porque o sem flúor, o creme dental, qual marca é melhor. Isso faz toda a diferença. Bom, o dente de leite, né? Muitos pais podem achar
que é um dente que tem uma passagem pelas crianças, né? Mas quais são os principais cuidados que os pais devem ter? Primeiro cuidado é o uso ideal de creme dental. Depois disso, nós temos que usar creme dental com flúor. Não dá para ser creme dental sem flúor, a não ser que os pais tenham alguma queixa excepcional. Se não, o creme dental ele tem que ser com flúor, 1 grãozinho de arroz cru. É bem importante que nós tenhamos esse cuidado já desde quando é um bebezinho, sabe? A partir do primeiro dentinho é importante usar o creme dental com flúor, porque o dente de leite, ele também tem tratamento de canal, ele passa sangue, tem nervo dentro. Conforme o dente de leite ele vai se desenvolvendo, ele tem raiz, né? E o permanente ele vem então comendo essa raiz. Conforme ele come a raiz, então fica a capinha. Mas até que fique essa capinha, o dente tá ali com raiz, ele dói. Quando chega no canal, a criança incha, dá uma fístula, pode dar celulite. E isso assim, gente, é grave. Já tivemos casos de pacientes irem a óbito por isso. E bebês e crianças, às vezes 6 meses, 8 meses, 2 anos, 3, 5... Então, há uma necessidade também de uma atenção especial com os dentes de leite. Com certeza, com certeza. E esse é importante porque tudo que acontece nos dentes descidos, que são os de leite, podem prejudicar o permanente. Na primeira infância, o que mais é falado é sobre trauma de primeira infância. O que é? Criança está começando a aprender a andar e o que acontece? Ela pode tropeçar e cair. Isso acontece às vezes na escolinha e não é uma falta de atenção dos professores. Pelo contrário, é criança, está aprendendo a andar. Conforme é a queda, o trauma, ele pode atingir totalmente o dente permanente, que já está em seu desenvolvimento ali na arcada dentária. Doutora, mesmo antes dos primeiros dentinhos nascerem, já é necessário ter cuidado especial? Sim, é necessário inclusive ir ao dentista. Eu digo que assim, doutora, eu não consigo ir ao dentista antes dos dentes começarem a erupcionar. Ok, então a partir do primeiro dentinho vai ao dentista, mas é importante também ir antes. Aqueles pais que conseguem vão antes, por quê? Às vezes é uma língua presa que está muito inserida e nós podemos fazer o corte já quando pequenininho. Às vezes tem um problema muito grande na amamentação e nós podemos prevenir um pouco mais. Ou então, doutora, precisa higienizar a boquinha após a mamada? E não tendo dente, não precisa, isso é importante. São essas dicas que fazem a diferença, como a dedeira. A dedeira de silicone, ela não escova os dentes, ela não limpa a boquinha. E isso é importante já no começo. Bom, doutora, outra questão bem importante, a senhora já tocou nesse assunto, né? É a quantidade de pasta de dente na escova para a escovação das crianças, né? A partir dos primeiros dentinhos. Como é que a gente pode explicar para quem está nos acompanhando a quantidade correta? Legal, bem legal essa pergunta. Porque até os 3 anos de idade, o creme dental, ele é como um grãozinho de arroz cru. Dos 3 anos até ali os 5 aninhos, ele é um grãozinho de arroz cozido. A partir disso, então, ele vai virar um feijãozinho. Aquela imagem linda que nós vimos na TV, isso não existe nem para adulto. Ainda mais para criança. O flúor em excesso ele também prejudica e nós não vamos ver agora quando é dente descido, quando é dente de leite, apenas quando os permanentes vierem, que daí são aquelas manchas brancas. Então, quando a gente vê um adulto com várias manchas branquinhas, existe uma probabilidade muito grande dessas manchas estarem correlacionadas à fluorose na primeira infância. Já a partir do nascimento do primeiro dentinho, já deve ser iniciada a escovação? Com creme dental e flúor junto, a partir do primeiro dentinho. O uso de creme dental com flúor, ele só vai ser um problema quando é em excesso. O creme dental sem flúor, ele só limpa, ele não vai proteger. Então, aqueles pais que não querem fazer o uso, lembrando que a APP de odontologia odontopediátrica, ela diz que é muito importante o uso do flúor. É muito importante, é ele que protege os dentinhos da criança. O creme dental sem flúor, então, ele não protege, ele só vai limpar, vai manter ali. Agora, o creme dental com flúor, sim, ele faz a proteção. E como deve ser a escovação correta? Legal. A escovação, ela pode ser de 3 formas, tá? Eu gosto de varreduras, então posiciona ali na gengiva e coloca pra baixo, porque estamos falando de crianças, então a escovação ela não é assim, rápida,
demorada, na verdade, ela é uma escovação um pouco mais rápida. Vai ter hora que a criança vai estar um pouco chateada, e vale lembrar que em casa as crianças elas não traumatizam, os pais não vão traumatizar por escovar. Pelo contrário, eles vão abrir um caminho para o odontopediatra conseguir fazer, então, a profilaxia e limpeza no consultório. Então, nós temos a varredura, a bolinha. Eu gosto muito da bolinha porque ela remove todo aquele excesso perto da gengiva, e o zigue-zague para aquelas crianças que estão começando a aprender. Até os 9 anos de idade, os pais quem fazem a escovação. A criança pode fazer para assim ir se adaptando, mas quem faz uma escovação ideal são os pais. E como motivar as crianças a esse processo da escovação? Criança, ela precisa ser motivada com um lúdico. Então, o que eu gosto? Eu gosto de brinquedos que trazem assim, olha, é a boquinha do dentista, e daí uma escovinha, ou até uma escova para aquela criança. Gente, uma escova da farmácia, assim, a mais em conta para ela brincar e brincar nos bonecos. Isso vai trazendo lúdico. Uma musiquinha, aquelas crianças que têm um tempo de tela, um desenho mostrando ir ao dentista. E principalmente, antigamente nós tínhamos um trauma muito grande com o dentista. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos que trazer uma outra visão para a criança. Então não podemos dizer assim, se você não obedecer, você vai ao dentista. Isso acaba trazendo um trauma, sabe? Nós vamos fazer o contrário, nós vamos dizer para a criança, olha, vai ser muito legal ir ao dentista, olha só, e às vezes mostrar uma fotinho de escovando, isso facilita. E muito, né? E muito. Brincando que as crianças vão aprendendo, né? Uhum. E se acostumando. Quais são os problemas mais comuns da saúde bucal na infância? Lesão de cárie, ele é o top 1, tá? Lesão de cárie pelo excesso de açúcar, e às vezes não só do açúcar, o carboidrato ele vira açúcar depois no organismo, a sujeira ela vai deixando ali resíduos muito grandes na arcada dentária. Então, da lesão cariosa, que a lesão de cárie ela não é uma mancha escura, ela inicia com uma manchinha branca. Do início a lesão de cárie até o tratamento de canal é algo muito rápido. A falta do fio dental e o principal, a falta de ir ao dentista, de buscar o odontopediatra. Não é só levar em qualquer um, não. Por isso que existe o odontopediatra, porque a gente tem que trazer esse lúdico, esse conhecimento para a criança. E nas brincadeiras nós vamos mostrando, olha só, isso faz isso, aquele lá, o fio dental é importante porque ele tira a sujeira entre os dentes. Isso vai trazendo a importância para aquela criança. A partir de quando e com que frequência é bom procurar o odontopediatra? Eu digo que assim, a partir do... Nasceu é importante as primeiras informações, ou então a partir dos 6... do primeiro dente. Tem crianças que nascem o primeiro dente com 4 meses. Um pouco precoce. Tem crianças que nascem com 6 meses, então depende do desenvolvimento da criança. E periodicamente, a cada 6 meses, tem que ir ao dentista. Chupeta, mamadeira e chupar o dedo. Isso traz prejuízos para a dentição? Traz prejuízo, e assim, é algo muito comum, né? A gente fala de 90% dos pacientes, eles fazem ou uso de chupeta, mamadeira ou dedo, né? A gente tem assim, em ultrassom, conseguimos ver que quando a criança ela está ali na barriga da mamãe se desenvolvendo, algumas vezes elas colocam o dedo na boquinha, né? Por quê? Porque quando a criança nasce, ela tem a necessidade da sucção. Então, quando nós... Isso depende de um quadro geral, assim, da família. Os pais trabalham muito, às vezes não tem aquele tempo de 3, 4 meses para ficar com a criança. Ou tem e a criança precisa daquela sucção, não mama mais no peito, então é dado a chupeta. A chupeta, ela pode ser dada até no máximo 2 a 3 anos. Isso eu estou falando cientificamente, tá? Porque a arcada dentária, ela começa a retornar. Doutora, vai retornar 100%? Nós não sabemos, porque depende também de como é a arcada dentária dos pais. Às vezes os pais têm a arcada muito pra frente, a criança não vai fugir. Ou então, a mandíbula mais protruída, a criança não vai fugir disso. E a chupeta, então, ela entra ali, tá? Ela é tanto um alívio para os pais quanto para a criança, mas ela também a gente tem que dar um fim nela. Então, vai chegar um momento. Quais as orientações que a senhora deixa para os pais que estão nos acompanhando agora
sobre a saúde bucal dos filhos? É muito importante a busca do odontopediatra. A criança, ela não pode ir só para o dentista, ela tem que ir para um especialista, desde o primeiro dentinho ou até então antes, para uma busca um pouco mais assertiva. É muito importante que os pacientes tenham essa orientação sobre creme dental com flúor, sem flúor. A saúde bucal da criança, ela é algo que é o mais importante. Ela vai discernir se a criança vai ficar uma criança traumatizada ou não, como que vai funcionar a saúde bucal futura, porque a lesão de cárie, a bactéria da cárie, ela inicia na boca quando criança e ela vai perdurar para o resto da vida. É ali que iniciamos os primeiros cuidados. Doutora Gabriela, muito obrigado pela participação e orientação para a nossa audiência. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química, tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.